Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de palpites para o futebol do dia 19 de novembro, sexta-feira, graças a Deus, a data FIFA acabou, mas se você ainda não nos segue lá no canal do Telegram, que o link está aqui na descrição, eu deixo a dica que durante esses dias a gente não gravou o vídeo aqui, até porque eram poucos jogos, mas as dicas eram sempre enviadas. Ontem, inclusive, enviamos umas dicas na Argentina, no Egito e no Chile e a coisa foi boa, como de costume, graças a Deus. Então, se ainda não está no nosso canal free do Telegram, clica no link aqui da descrição e se junta a nós. Vamos falar dos jogos de hoje. Hoje tem Série B, tem Costa Rica, tem Inglaterra para a gente falar, mas a gente começa falando da segunda divisão da Polônia, a nossa gloriosa e querida segunda divisão da Polônia, num jogo onde eu sempre tenho um pouco de cuidado para atuar, porque trata-se de dois times da rabeira da tabela. Se a gente olhar aqui o Puskás e o GKS e Jastrzębie, eles estão lá, sofrendo na parte de baixo da tabela. E por que eu tenho um pouco sempre de receio de trabalhar nesse tipo de jogo? É porque se os times estão lá embaixo é porque os times são ruins. Se os times são ruins é porque geralmente sofrem para fazer gols. E eu, como gosto de jogos com gols, é sempre um pouquinho mais sofrido a gente estar ao lado de equipes que são fracas, né? Tá aqui o desempenho deles, estão na rabeira da tabela da segunda divisão da Polônia. Então, um pouquinho de cautela, não dá para ir com muita fome ao prato. Mas aqui eu acho que o problema desses dois times não é exatamente o ataque, afinal de contas os dois times em 17 partidas fizeram praticamente um gol por jogo. 16 o Puskás e 15 o GKS. O problema deles está na defesa, que toma quase 2 gols por partida. E é aí que vem a minha expectativa de mais uma vez gols aqui. Ataques razoáveis, ataques que fazem um gol por partida, por média, são ataques razoáveis. E defesas que tomam muito gols, tá? Então, confirmando isso aqui em casa, o Puskás, inclusive na última rodada tomei head nesse 0-2 aqui, não conseguiu fazer gol no Istomil Olsztyn. Acredito que hoje no GKS consiga fazer, mas de resto, todos os resultados bem interessantes, tá? Não fez gol no Wiedloz, que é um dos times mais fortes da competição, e até aí tudo bem. O GKS fora de casa, 7 jogos, fez 8, né? Uma média um pouquinho maior do que um gol por partida e tomou mais de 2 por partida. Vejam só, 1-1, 2-0, 3-1, 2-2, 4-1. Então é um time que, infelizmente, ainda não acertou, infelizmente para eles, né? Ainda não acertou a defesa, e acredito num encontro com gols aqui também na segunda divisão da Polônia, às 2 horas da tarde, horário de Brasília. O ambas marcam a 2-0-2, me agrada demais. Me agrada demais. O over 2,5, aquela sempre dúvida, vamos no over ou vamos no ambas marcam? A cotação está excelente. A cotação está excelente. Se o mercado me dá uma odd de ambas marcam a 2 e 2,5 a 2,45, é que o mercado está esperando 1-1. Eu acho que é mais que 1-1. Eu acho que sai mais gols. Será que sai 3-0 para um lado, com defesas que vazam muito? Não tenho certeza. Eu acho que a melhor opção é o 2,02 aqui, é o ambas marcam sim, tá? Mas o over gols eu não descarto, e se o gol demorar muito para acontecer, quem preferir esperar para a live, o over 1,5 gols também é muito interessante para pegar ao vivo. E o segundo jogo é o jogo agora sim entre o líder da competição, o Legnica, que subiu para a primeira, caiu de volta para a segunda e pelo visto vai subir de novo, tá? Já com 35 pontos em 17 partidas, tá uma campanha bem forte contra o Odra-Poli. O Odra-Poli é um time que está ali no meio da tabela, ainda tentando, né? A temporada ainda está pela metade, são 18 times, então são 36 rodadas. Está praticamente ali no comecinho do segundo turno e o Odra-Poli vai tentar ainda, tem chance para buscar. Como é que é o Legnica em casa? É forte, né? Tira esse jogo da Copa aqui e vejam só. Eu vou botar aqui que é melhor, é mais fácil de enxergar. O Legnica dentro de casa, olha lá, 0-2 para o Lodz, né? Que na tabela geral é um dos times da ponta, mas depois é 4-2, é 4-0, é 1-0, é 3-1, né? Muitos gols em casa. O Odra-Poli fora de casa, olha lá, 1-1, 2-1, 3-0, 2-1, 3-3. Bom, é um time que incomoda. E aqui eu vou claramente para o over gols. Vou para o over 2,5 aqui, 1,80. Por que eu não vou no ambas marcam aqui? Porque para mim claramente pode acontecer um 3-0. Pode acontecer um 3-0, não vai. Pode acontecer um 3-0. Então o ambas, pela diferença de times. Então, o ambas marcam aqui, apesar de estar numa odd razoável, eu prefiro correr o risco aqui no over 2,5. Tá? Prefiro correr o risco no over 2,5 e também gosto também do handicap asiático -1 para o Legnica.
que significa que o Legnica, para a gente ganhar essa aposta aqui, o Legnica precisa vencer a partida. Se ele vencer por 1 gol, a nossa aposta é devolvida, o investimento volta por completo. Se ele ganhar por 2 gols ou mais, a nossa aposta é vencedora com uma odd de 1,92. Eu acredito na vitória do Legnica, acredito num jogo com muitos gols. O ambas marcam, pode acontecer, mas eu realmente prevejo aqui um jogo de 2-0, 3-1, 4-1 de repente. Então muitas coisas podem acontecer e talvez para quem não conseguiu fazer a sua cabeça ainda a partir dessa análise que eu estou compartilhando com vocês, deixa o jogo começar e tenta pegar alguma oportunidade ao vivo, aquilo que eu sempre falo. Nem sempre, quando um gol sai muito cedo, as coisas acabam. Pelo contrário, algumas vezes a situação fica até melhor de se trabalhar e da Polônia a gente vai para a Inglaterra entre um jogo entre um time muito forte, que é o Grimsby, contra o Southend, lá na National League, que é a 5ª divisão da Inglaterra. Vejam só, o Grimsby, que já foi líder da National League, vem de 3 derrotas seguidas e está na hora de recuperar. Está na hora de recuperar o caminho das vitórias e o Southend é uma boa opção, já que é um time que está lá na rabeira e fora de casa é um time que sofre muito, vejam só. Vem de 5 derrotas, 3-1, 1-0, 2-0, 3-0, 1-0 contra o Boreham Wood, que é um time under, apesar de ser um time forte da liga. E o Grimsby fora de casa, vejam só, é o melhor time da liga. 18 gols em 7 partidas, tomou apenas 5. Eu não consigo ver o Grimsby não ganhando essa partida hoje do Southend, né? O mercado concorda comigo, tá dando uma odd de 1,50, que não é uma odd ruim até, tá? Para quem gosta de trabalhar esse tipo de odd aqui, pegar um back, né? Pegar uma vitória do Grimsby ao vivo e fechar no gol, uma operação clássica de trade ao favorito no primeiro tempo, também dá para fazer. Também dá para fazer. Eu, como não sou especialista nesse tipo de coisa, eu vou para o -1. Vou para o Grimsby -1 aqui, que eu acho que ele vai cobrir esse handicap. Eu não vejo o Grimsby não ganhando essa partida. E se ele ganhar por 1 gol de diferença, tranquilo. O investimento volta por completo, sem perda nenhuma. Acho que vale o risco. Acho que o Grimsby ganha e ganha bem do Southend hoje. Vasco e Remo. Bom, infelizmente para os nossos amigos vascaínos, a coisa preteou. E como a gente diz aqui no Sul, preteou o olho da gateada. O Vasco realmente estava com tudo encaminhado para conseguir a vaga de volta para a Série A e agora a coisa ficou feia. E o Remo ainda, né? O Remo está gostando da emoção. Vinha também mais ou menos ali com uma distância razoável, mas 4 derrotas seguidas botou o Remo na porta, para não dizer dentro, no mesmo número de pontos que o Londrina, da zona de rebaixamento. E o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Vasco, eu acho que o Vasco até matematicamente já não tem mais chance, se eu não me engano, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que não tem mais chance, tá? 48 pontos para 59 são 11 pontos, né? Eu acho que o Vasco tá fora, né? Posso estar falando bobagem aqui, uma falha minha ter checado isso antes, mas eu acho que o Vasco tá fora. Por este motivo, e o Remo tentando e tendo a obrigação de fazer pontos hoje para fugir do rebaixamento, eu não posso aceitar que o Vasco seja favorito para a partida. Obviamente, quer dizer, não sei se obviamente, mas talvez o Vasco, assim, botando em perspectiva, né, o time do Vasco seja mais time que o do Remo, hoje em 2021. Mas neste momento, a moral, a necessidade, a obrigação do Remo em pontuar e o Vasco, que praticamente agora não tem mais nada para fazer na Série B, o Remo é o time que a gente tem que ficar do lado. E eu acho que... Olha, eu até acho que a vitória do Remo não é ruim. O problema é que o Remo não consegue ganhar de quase ninguém fora de casa, né? Ele ganhou do Cruzeiro, vejam só. Ganhou do Cruzeiro, né? Num jogo que até a gente comentou aqui no canal. E ganhou do Vitória. Mas é um time que vem produzindo gols, vejam só. Ele vem fazendo o que tem que fazer. O problema é que vem vazando. Vazou Operário, CSA. Vem tomando gol de todo mundo. O Vasco, será que vai fazer o gol dele? Tomou 4-0 do Botafogo e 3-0 do Vitória. Os últimos 2 jogos não fez gol e tomou goleada. Eu não sei se vai ser goleado pelo Remo, mas eu acho que, obviamente, está muito claro que o time que a gente tem que se posicionar a favor aqui é o Remo. Quem quer ir para os gols? Pode ser que sim. O Vasco está aí, né, mostrando que está jogando de qualquer jeito. Over 2,5, ambas marcam. Né, uma odd excelente também, over 2,5, mostrando que vai também excelente, também acho. Mas o que eu acho que tem mais valor aqui é o handicap asiático de 0,25 para o Remo
que está aqui no menos 0,25, mas eu gosto até do DNB, né, que é o empate anula aposta para o Remo, e também gosto, como eu falei, da vitória do Remo. Eu acho que a gente tem que se posicionar a favor do Remo aqui nesse jogo, tem tudo para ir para o lado do Remo essa partida, e o máximo que pode acontecer na minha leitura é um empate. E se a gente for para o empate anula, o investimento volta. Se a gente for para o mais 0,25, né, ou mais 0/0,5 a favor do Remo, se acontecer o empate, a gente ainda ganha metade do lucro desta aposta, e é assim que eu vou para esse jogo do Vasco contra o Remo, diferentemente do jogo do Brusque contra o Operário. Aqui sim eu acho que é gols, né? Os dois times ainda querendo escapar do rebaixamento, não tão matematicamente liberados, pelo contrário, e são dois times que vêm fazendo jogos cheios de gols, 2-1, 3-1, 1-1, 2-1. Brusque, 2-3, 4-3, 3-2, 2-0 e 1-0. Né? O Brusque dentro de casa nos últimos, olha aqui, só o último jogo que foi 1-0 contra o CRB, num jogo que teve 250 chances e o Brusque achou aquele golzinho de cruzamento no final, né? Mas o CRB tinha que ter feito o gol dele, então era um jogo para ter gols também. E o Operário, bom, o Operário dispensa comentários também, olha aqui, 2-1, 1-0, 2-4, 3-1, 2-1. Então eu não posso não correr o risco de uma odd de 2,5 gols a 2,50. Tá certo que os dois times são complicados, tá certo que os dois times são de uma qualidade bem discutível e não é à toa que estão brigando para não ser rebaixado para a Série C do Brasil, mas a necessidade e o que vem acontecendo nos últimos jogos me obrigam a me expor numa odd espetacular para over 2,5, né? Acima de 2,5 gols, esperando aí gols nesse jogo dos desesperados, e o ambas marcam também acima de 2, obviamente é uma opção aqui entre Brusque e Operário, Série B do Brasil. Fechou por hoje, sexta-feira, voltando de data FIFA. Olha só, 2 recados finais. Primeiro, quem se deu mal na data FIFA, que é uma coisa muito comum de acontecer, por quê? Porque a gente tem metodologias geralmente para trabalhar ligas dos campeonatos, times que a gente conhece. E aí vem a data FIFA e a gente fica, né, geralmente naquela ansiedade de fazer uma apostinha aqui e tal e começa a perder dinheiro porque não tem metodologia para isso. Atenção, não repita esse erro. Para de repetir esse erro. E aí o que acontece? Além de a gente perder dinheiro na data FIFA, a gente vem para os campeonatos que a gente está acostumado com o peso do head, do prejuízo que a gente teve na data FIFA. Então, muito cuidado. Muito cuidado. E para quem conseguiu manter a tranquilidade e ficou de fora dos jogos da data FIFA e passou ileso, segura a ansiedade, porque ela certamente está num nível elevado, já que a gente está alguns dias sem conseguir operar. E eu sei que isso aqui é jogo, não adianta, todo mundo tem uma veiazinha de jogador aqui, e é por isso que a gente está metido nesse negócio. Então calma, respira, analisa, concorda ou discorda das minhas análises, não importa. O importa é ir com tranquilidade para o mercado, e é aí que eu desejo uma grande sexta-feira de bons lucros para todos vocês. Comente, compartilha, dê o like, enfim, ajude o nosso canal a crescer para a gente continuar trazendo conteúdo gratuito para vocês. Obrigado pela audiência, um grande abraço, keep it green.